Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e não, você não entrou no canal errado, eu não sou um bolsonarista, eu sei que essa camisa aqui com a CBF do lado de cá e a Nike aqui não é um símbolo de muita coisa, mas como esta camisa, nos últimos anos virou símbolo de, entre aspas, patriotismo de verdade, eu decidi colocar esta camisa para mostrar o que é patriotismo de verdade, para calar a boca daqueles que usam essa camisa como patriotas para serem vassalo dos Estados Unidos da América, e usar esse boné aqui, ó, do Brasil é dos brasileiros, que inclusive está disponível na loja da Revista Fórum para você poder comprar, tá? Eu tinha até uma camisa amarela do Brasil também, mas como eu perdi peso depois da minha cirurgia bariátrica, eu simplesmente dei para um colega e não tenho mais, até porque essa camisa aqui inclusive é de 2018, né? Na época que ainda não era tão vergonhoso utilizar essa camisa e ser associado com fascista, tá certo? Eu quero fazer uma análise com vocês aqui que é importante por dois motivos, tá? Por vários motivos, né? Mas em específico, pela situação envolvendo a tributação do Trump contra o Brasil, né? Que entra em vigor no dia 1º de agosto. Inclusive, tributação que não tem pé nem cabeça, que não tem conexão com a realidade. Inclusive, o Brasil não tem uma balança econômica, ou melhor, comercial, com os Estados Unidos da América que seja benéfica para o Brasil. Ao contrário, a relação ela é deficitária para o Brasil e superavitária para os Estados Unidos da América. Então, entre aspas, seria em tese mais vantajoso para os Estados Unidos da América a relação econômica com o Brasil, comercial, do que do Brasil com os Estados Unidos da América, em tese, tá? Claro, tem as vírgulas que eu não vou colocar aqui nesse vídeo, mas vou explicar de forma bem generalizada aqui nesse ponto. E na segunda-feira eu fiz uma análise aqui na Revista Fórum, no meu canal, falando que a extrema-direita estava calada, mas que estava se organizando globalmente para fazer alguma coisa contra o Brasil. O motivo? O Lula, segundo Steve Bannon, é o esquerdista mais perigoso do mundo, e que ele, inclusive, admira o Lula pela história do Lula, de como é que o Lula é um exemplo de indivíduo que saiu da classe trabalhadora e chegou ao poder, e que hoje, pela situação da esquerda no mundo, você não tem mais aqueles, entre aspas, esquerdistas raízes, e que o Lula hoje seria o poster boy, né? Ou seja, o garoto do pôster da esquerda global. Ele seria tipo o exemplo da esquerda no mundo hoje, segundo Steve Bannon, tá? E eu falei que aquela narrativa, né, de rico versus pobres, imposto BBB, que o Congresso Nacional, que é ligado à direita, não tá nem aí pro povo brasileiro, que luta para defender apenas os próprios interesses e os interesses de quem os financia, o mercado, os bilionários, os milionários e os donos e os investidores ou os produtores ali ligados ao agronegócio. O Lula começou a ganhar bastante notoriedade na grande mídia, tanto nacional quanto internacional. Passou também a ter muito destaque internamente. Inclusive as pesquisas estão começando a mostrar ali que a rejeição do Haddad diminuiu 5 pontos, a aprovação subiu 3 pontos, a rejeição do Lula caiu também, a aprovação subiu. E já existe, inclusive, nos tracks internos do Congresso Nacional, da Câmara do Palácio do Planalto, informação de que a aprovação de Lula subiu muito, inclusive fora da margem de erro. Lembrem, em algumas pesquisas aí, a margem de erro chega a ser a 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então você tem um crescimento que supera pelo menos ali os 3 pontos. Pelo menos, de 4 a 5 pontos é o que eu imagino, já que o Haddad teve uma queda de 5 pontos na rejeição e uma alta de 3 pontos na aprovação. No frigir dos ovos é como se ele deixasse de ser odiado, entre aspas, por 8% das pessoas, né? E aí eu falei para vocês que aconteceria isso, né? Porque a extrema-direita não deixaria o Lula se fortalecer, até porque o Trump estava um desastre nos Estados Unidos da América. Outras lideranças de direita não estavam conseguindo colocar em prática aquilo que alegavam que fariam em relação a projetos populares, apenas no que diz respeito à desgraça da economia, como o Milei tem feito na Argentina. Ah, mas os números são positivos nesse sentido, naquele sentido. Bom, se você ignorar a pobreza, a miséria e o povo que está passando dificuldade, tá tudo ótimo. Que nem se você ignorar o pobre no Brasil e imaginar que só tem gente fazendo festa de 15 anos gastando 5 milhões de reais, né? Aí você tá certo. Caso contrário, meu amigo, a realidade é completamente diferente. E eu disse para vocês, inclusive, que viria alguma coisa do Eduardo Bolsonaro e do Steve Bannon, e veio, né? Primeira publicação do Trump, na segunda-feira, se não me falha a memória, na segunda-feira mesmo, né? Assim, eu gravei a análise pela manhã, mandei para a Revista Fórum, mandei para aqui. E aí saiu essa informação pública que a gente vai lembrar que o Trump estava ali atacando e criticando
o governo brasileiro, dizendo que o Bolsonaro era o perseguido, que deixa ele em paz, que isso, que aquilo, que o diabo a quatro. E ali eu falei, olha, eu cantei a pedra e bateu. Quando foi no dia seguinte a postagem do Trump, o Steve Bannon falou, vamos ver as consequências. Tá até aqui, eu vou dizer para vocês o que ele falou exatamente, ó. Bannon, ele disse isso aqui, ó. Veremos o resultado em algumas semanas, diz Steve Bannon, após defesa de Bolsonaro por Trump. Declaração do ex-estrategista da Casa Branca no primeiro mandato do presidente americano foram feitas ao UOL. Ou seja, Bolsonaro tinha dado entrevista no Washington Post, eu tinha citado aqui, lembra? Inclusive expliquei que o Washington Post tinha mudado a linha editorial quando Jeff Bezos, apoiador do Trump e financiador da campanha do Trump, comprou o The Washington Post, fez até uma publicação, né, dizendo que eles iriam mudar a linha editorial, e assim o fizeram, tá? E aí vem essa informação do Steve Bannon. E aí hoje, meus amigos, a Mônica Bergamo, teve ontem a questão da divulgação da carta, né, que o Trump quer tributar o Brasil em 50%, e aí hoje pela manhã eu tava ouvindo a rádio, né, na verdade eu tava ouvindo o programa da rádio, mas no YouTube, da Band News. E aí a Mônica Bergamo entrou lá e disse que o STF foi informado por aliados de Jair Bolsonaro que ele pretende fugir do Brasil com a ajuda do governo dos Estados Unidos da América e do Trump. E que, inclusive, estas postagens do Trump, a gente também já tinha falado isso no passado, né? Antes das postagens do Trump, eu falei, o Eduardo Bolsonaro vai tentar criar lá um cenário de perseguição do pai, para o pai tentar fugir. Eu até expliquei que não seria muito difícil com a estrutura que o Bolsonaro tem fugir. Tanto que o Lindbergh já pediu para colocar uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, porque o Bolsonaro pode sim fugir do Brasil. E aí a Mônica Bergamo publicou o seguinte, ó, STF acredita que Trump prepara a fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos. Ou seja, essas publicações que ele tem feito nas redes sociais em defesa do Bolsonaro e na própria carta que ele mandou através da diplomacia, né? Não é um documento, não é um post na internet, meramente, tá? É um documento oficial do governo estadunidense, ou seja, do Estado americano, né? Como eles costumam se chamar. Falando que, inclusive, o Bolsonaro está sendo perseguido, é uma caça às bruxas, deixa o Bolsonaro em paz e tudo mais. E aí, estas postagens do Trump seriam meio que uma preparação para a fuga do Bolsonaro. E lá nos Estados Unidos o Trump recebeu o Bolsonaro como um exilado político, e alegar que ele estava sendo perseguido no Brasil. Magistrados receberam informação, seguindo a matéria, tá? Magistrados receberam informação de aliados do ex-presidente de que ele está em pânico com a possibilidade de prisão. Ministros do Supremo Tribunal Federal acreditam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está criando as condições para que Jair Bolsonaro fuja do Brasil para não ser preso. Magistrados receberam informação de aliados do próprio Bolsonaro de que ele está em pânico com a possibilidade de parar atrás das grades. E vai, tá? Se não fugir, evidentemente. O medo demonstrado pelo ex-presidente e sinalizações de que ele poderia fugir do país em um passado recente, e o fato de um dos seus filhos, isso aqui ela se refere, por exemplo, à ida dele para a Hungria, né? Que ele ficou lá na embaixada, para a Hungria não, para a embaixada da Hungria, que ele ficou lá 2 dias na embaixada da Hungria quando ele perdeu o passaporte, inclusive. E o fato de um dos seus filhos, Eduardo Bolsonaro, se definir como, entre aspas, deputado em exílio nos Estados Unidos, levaram ministros a enxergar nas falas do norte-americano o preparo para a fuga. A saída seria a concessão de um asilo político a Bolsonaro, sob o argumento de que ele estaria sofrendo perseguição política. E aí, meus amigos, eu quero trazer uma discussão importante para a gente aqui na Revista Fora, que é o seguinte. O ministro Alexandre de Moraes, eu até separei aqui um material para mostrar para vocês também, para citar. Ó. O ministro Alexandre de Moraes decidiu prorrogar uma ação penal que está sendo movida contra o Eduardo Bolsonaro. E que, inclusive, visa entender o que é que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos da América, tentando buscar, inclusive, sanções contra o Estado brasileiro, contra o próprio pai, contra a condenação do próprio pai. E na citação que o ministro Alexandre de Moraes traz aqui no documento, ele traz o seguinte, ó, verifica-se que o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro permanece praticando condutas com o objetivo de interferir e embaraçar o regular andamento da ação penal, que já se encontra em fase de apresentação de alegações finais pelas partes. Aqui tem 2 problemas, né? Primeiro, olha a palavra que o ministro Alexandre de Moraes utiliza. A frase, né? Com o objetivo de interferir e embaraçar. Por que eu estou citando bastante esse termo embaraçar de forma bem frisada? Porque lá na Lei 12.850 de 2013, a famosa Lei das Organizações Criminosas,
no artigo 2º, está escrito ali o que é que seria participar de uma organização criminosa, né? E tá aqui. O indivíduo que pode, por exemplo, ser condenado por fazer parte de uma organização criminosa. Para ele ser condenado, ele teria de fazer o quê? E aí tá escrito aqui no artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa a organização criminosa. E essas condutas são criminosas. Dá uma pena mínima de 3 a 8 anos de prisão. Só que olha que interessante, no parágrafo 1º do artigo 2º diz o seguinte: nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma, escutem, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então vamos lá. Ao citar que o Eduardo Bolsonaro tenta embaraçar a ação penal que vai levar o pai dele para a cadeia, o ministro Alexandre de Moraes reconhece publicamente, porque isso está no documento oficial, que o Eduardo Bolsonaro estaria incorrendo em crime de obstrução de justiça. Sabendo que o Eduardo Bolsonaro está sendo financiado pelo próprio pai, que já admitiu que mandou 2 milhões de reais para que ele fique nos Estados Unidos da América, e que ele lá tem, como ele mesmo diz, tem esta missão de conseguir o que ele está supostamente conseguindo contra o Brasil, o Bolsonaro está incorrendo em crime de obstrução de justiça. E isso seria motivo para sua prisão preventiva. A gente também precisa lembrar que o Cid relatou que advogados ligados ao Bolsonaro e à sua defesa, se não diretamente em alguns momentos, mas por interposta pessoa, por um terceiro, tentaram ter acesso à filha do Mauro Cid e à mãe do Mauro Cid para saber detalhes da sua delação premiada. Isto também é entendido como crime de obstrução de justiça. E assim como o Marcelo Câmara foi para a cadeia porque o Eduardo Cutts tentou conversar com o Mauro Cid e foi para a cadeia porque tentou obstruir a justiça, assim como o Braga Neto foi para a cadeia porque tentou ter acesso à delação premiada do Mauro Cid, o Bolsonaro tem de ir para a cadeia. Não só porque está tentando também, ou tentou em algum momento, ter acesso à delação premiada do Mauro Cid através de terceiros, motivo que levou para a cadeia o Marcelo Câmara, o Braga Neto, também precisa ir para a cadeia porque está obstruindo a justiça e o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhece isso. E ao ter a informação que, vinda dos próprios aliados do Bolsonaro, do PL, inclusive aqui, porque sempre que vaza informação de Bolsonaro vem do PL, eu sei até a pessoa que vaza, inclusive, tá? Ao ser informado que o STF ser informado que o Bolsonaro pretende fugir com a ajuda do Trump, meu amigo, a prisão preventiva dele precisa ser decretada porque ele já preenchia todos os critérios técnicos para se ter a prisão preventiva muito antes disso. Depois disso, na minha análise, chega a ser até, de certo modo, uma prevaricação das forças, das autoridades jurídicas públicas do Brasil e das autoridades policiais não pedirem a prisão preventiva do Bolsonaro. Por quê? Olha o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Primeiro, se o Bolsonaro fugir, a gente não vai ter assegurada a aplicação da lei penal nesse crime. Segundo, Bolsonaro solto tem gerado um problema ali para o curso do processo. Então, Xandão, corre pro abraço, a bola tá pingando na frente do gol para você chutar e fazer o gol de bicicleta, sem goleiro. Porque se o Bolsonaro fugir, vai ser a maior vergonha da história do judiciário brasileiro e vai ser também uma tormenta para a democracia. Por quê? Aqui hoje tem algumas coisas que ele não fala porque ele sabe que no Brasil a lei funciona. Basta lembrar que o Magno Malta foi fazer uma gracinha em cima do trio lá na Avenida Paulista. Quando ele foi fazer uma brincadeirinha com o Xandão, Bolsonaro bateu logo no ombro dele pra tipo, ei, não fale não, porque se você passar do ponto eu vou preso, não fale não. Mas lá nos Estados Unidos da América, o país que o indivíduo que é nazi, por exemplo, tem liberdade de expressão, o presidente que tentou dar um golpe voltou ao governo, inclusive perdoou todos os bandidos que cometeram o crime no 6 de janeiro, inclusive pessoas que morreram por conta daquela situação do 6 de janeiro de 2021. Então lá ele vai poder falar e fazer o que ele quiser.
Então a gente precisa cobrar que as autoridades nesse momento cumpram a lei. Não é nada além disso. Tá certo? Comenta aqui o que você acha de tudo isso. Se você também acha que existe essa chance do Bolsonaro fugir, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like e até o nosso próximo encontro, meus amigos. Grande abraço e tchau!